sei que por vezes também é difícil nós falarmos sobre coisas que acabámos de ver. Eu é que já conheço bem o filme, já ouvi mais do que uma vez. Mas se calhar começávamos com alguns comentários vossos. Eu penso que o texto que a Inês escreveu também lança alguns temas que são muito interessantes sobre o filme, não é? Portanto, que são tratados no filme, este tema do luto, da culpa e este processo muito difícil de reconciliação e até de diálogo, não é? De escuta entre pessoas que passaram por um drama tão grande de formas muito distintas. E eu se calhar começava por aí, não tenho necessariamente que falar sobre isto, mas o facto do filme escolher, isso é referido também no texto, o facto do filme escolher este espaço, que é um espaço adjacente a uma igreja cristã, esta ideia de que seria eventualmente um espaço seguro para este tipo de encontro, cura ou catarse. Não sei como é que vocês veem isso, ou se conhecem assim, algum exemplo, algum paralelo também nas vossas comunidades. Começaria por aí. Não sei quem é que quer começar. Posso começar? Este filme para mim é um poço sem fundo. Primeiro pensei que era impossível, quase 2 horas, fazer um filme numa sala. Praticamente tudo acontece numa sala, 2 casais a conversarem, 2 horas. E não adormecemos. De facto envolveu-nos de tal maneira, a mim envolveu-me, puxou mesmo o tapete debaixo dos pés. Lá atrás ainda tive que limpar os olhos. E por conseguir perceber neste filme a habilidade do realizador em fazer um resumo de coisas difíceis de falar. E primeira maneira sutil como ele fala do perdão, que não é outra coisa senão deixar ir. Deixar ir. O que todos aqueles estão ali a fazer, aqueles 2 casais, é deixar ir. E um caminho que pode demorar muitos anos, uma vida. Para eles demorou, pelo menos para alguns daqueles, 6 anos, se a memória não falha, para chegarem àquele momento, 6 anos. Termina tudo no fim, com, talvez seja um campo desportivo, estás escuras, e depois os holofotes acendem todos. Há um bocado de luz para aquela gente. Ficam sarados. A indiferença não é correto, mas tudo está a acontecer na mesma volta. Os voluntários lá da igreja, nervosos, dizem chega. Mas tudo acontece na mesma vida, continua. Até o coro vai ensaiar na hora que estava programada. O perdão, diz ainda este filme para mim, é caminho de cada um. Demora o tempo que demorar. Só pode ser feito por cada um. Ninguém o pode fazer do nosso lado. Podemos ir buscar os Kleenex e tudo preparado, a sala. Até a terapeuta foi embora. Sozinhos. Dos 4 que estavam presentes. Não sei se todos fizeram o mesmo caminho de libertação. Se encontraram a paz. Também levanta-me um outro aspecto. Que às vezes nos leva, a mim, à confusão. Perdão não é reconciliação. Não são a mesma coisa. Nem esquecimento. Nem é esquecimento. Mas muitas vezes nas comunidades cristãs fala-se de perdão e nós entendemos reconciliação. Reconciliação é retomar a relação que existia antes da ofensa. Ali não é possível. Provavelmente nem havia relação nenhuma entre aqueles 2 casais. Não tem que se reconciliar.
nem era preciso o abraço final, mas de facto só as duas senhoras se abraçaram, só as duas mães. Talvez entendam de uma outra maneira, mas perdão e reconciliação, coisas distintas. Perdoar é deixar ir, reconciliar é retomar uma relação anterior. O agressor, naquele caso, assim o posso chamar, já não estava ali presente. Os pais dele não são responsáveis, ainda que tenham algum sentimento de culpa. Também eles se libertaram. Não há nada para reconciliar, mas há sim para deixar ir. Eu não quero tomar muito tempo, só tomo mais um aspecto. Gostei muito daquela cruz que lá estava, muito desproporcionada. A cruz grande e um Cristo muito pequeno na cruz. O sofrimento daquela gente é enorme. É uma cruz extremamente pesada. Poucos a poderão entender, só quem passa por ela. Mas o Cristo está lá sempre presente. Era também o que dizia aquele póster no final. Deus está connosco. Não sei o que estava por baixo, devia ser sempre, talvez. Deus está connosco. Sim. E Deus faz este caminho paciente com aqueles que procuram a sua paz, com aqueles que procuram o perdão. Aqueles que procuram deixar ir. E quando se deixa ir, encontramos algum sossego. Já falei mais, pastor. Gostei de ouvir. Em relação à pergunta se há alguma coisa do género na história da Igreja, eu prefiro pensar que tem de haver. Que cada vez que alguém entra numa igreja, deve trazer a sua história, a sua vida inteira. E a igreja estava lá naqueles dois que prepararam a sala, que não sabiam os detalhes como fazer. Sempre pronta, mas ao mesmo tempo sempre sem saber que passos dar. Mas criaram o espaço e as condições. Na verdade, penso que todos nós, aquela história é intensa e nós vivemos a história, mas acho que de repente houve uma simbiose para as nossas vidas e todos teremos histórias, não destas, mas quem sabe, com mais intensidade, que nos atormentem, porque são as nossas histórias, são as nossas vidas. É interessante aquela relação, chorar um filho e querer saber como é que é, se calhar até condenar, mas ele disse bem, eu chorei 11. Não um, não dois, mas 11. Só que são as nossas. Eu acho que, como igreja, este filme abre as portas e convoca-nos a, quando vamos na presença de Deus que está sempre connosco, tenhamos a coragem, a ousadia daqueles 4, que é levar as vidas e deixarmos que esse seja realmente o espaço seguro de encontro. Isso desafia-nos, de facto, a ser comunidades que dão espaço, que dão acolhimento e que têm a confiança, a esperança de que Deus age, ou se deixa agir, ou não, mas tenta-se. Uma pergunta, e isto talvez espelhe de uma forma muito simples este espaço de conforto, este espaço de acolhimento para que a vida seja vida. Lembro-me uma vez no Alentejo perguntar em Moura, naquelas aldeias onde o tempo é calmo e onde as ruas se fazem a pé, fechadas, mas cheias de flores. Eu perguntei à pessoa mais antiga, então, como veio esta comunidade? Pastor, nem imagino. Eu passava aqui tantas vezes, mas um dia passei pela porta e ouvi uma música, que eu agora sei que era um hino, uma música. E falou-me tanto, que eu entrei. No Montijo, a
apareceu lá um professor universitário que tinha feito várias experiências religiosas e ao fim de algum tempo e de muitas conversas eu perguntei, então, e ao fim deste tempo, com o olhar de quem vem de fora, o que mais valoriza na comunidade, nas celebrações? E a resposta dele desconcertou-me. Porque nós muitas vezes sempre como aqueles dois. Vamos pôr aqui os lencinhos ou a comida, o que é que vamos preparar. E ele disse-me que o que eu mais valorizo nas celebrações é o silêncio. Os momentos de silêncio. Que é onde há o cruzamento de mim próprio com aquilo que ouço. E eu acho que vinha aqui a este título, porque o título do filme que nós viemos ver tem um ecrã maior que nos envolve a todos como atores. Não é? Que é dizer encontros entre comunidades religiosas à volta do cinema. E nós dissemos muitas vezes, alguém me disse, vem para o cinema? Eu disse, venho. Logo à entrada, penso que foi lá ao fundo. Bem, venho. Mas de facto nós viemos fazer mais do que isso. Viemos ser comunidades religiosas que se pensam na sua dimensão de fé, precisamente à procura do sentido da vida. Curiosamente, eu acho que aqueles pais, mais do que à procura do sentido da vida dos filhos, estavam à procura do sentido da sua própria vida e como é que iriam valorizá-la a partir daquele momento eles próprios. Se me permite ainda. Por acaso eu tinha uma questão sobre aquilo que o Padre Orlando disse há pouco, que é a questão da reconciliação dentro dos próprios casais. Porque é muito claro, quer num caso, quer no outro, que este drama em torno dos filhos, quer o filho que matou, quer o filho que foi morto, enfim, matou e depois acabou por morrer também, que aquilo criou ali problemas complexos entre eles os dois. Não é? E portanto há também um sentido no filme de reconciliação dentro dos casais de formas diferentes. Não, e também, na verdade, a narrativa começa com a tragédia, né? Começa a tragédia, da tragédia, a impressão que dá é que um quer punir o outro, começa dizendo que eu quero que você sofra, e eu acho que no final o perdão é deles também, porque ele está se perdoando por ter desejado aquilo. Então, na verdade, o perdão, acho que aquela mãe, ela, mais de perdoar a outra, estava se perdoando a si por desejar o mal para aquela. Eles estavam a dizer, este casal, nós precisamos de viver. Eu tenho que pôr um ponto final nisto. Quando nós perdoamos, eu creio que nós não perdoamos porque a outra pessoa seja merecedora. Não é isso que está em causa. Eu é que preciso deixar ir, eu preciso do meu descanso, eu preciso encontrar a minha paz. Se me permite uma história que veio, desde que vi este filme, muitas vezes à minha cabeça, um testemunho que eu ouvi na primeira pessoa, nos Estados Unidos, onde vivi há alguns anos, e ele foi lá na paróquia onde estava. Uma mãe cujo filho foi morto nestes gangues. E a mãe dava este testemunho diante de uma grande comunidade que ali estava na altura da Quaresma, a falar precisamente de perdão. Passado algum tempo no seu luto, ela precisou de se encontrar com aquele que lhe matou o filho. Proporcionaram esse encontro, ela descrevia aquilo com todos os pormenores. Ele estava com um fato cor de laranja, algemado à frente dela, e ela senta-se diante dele para lhe dizer, eu perdoo-te. E dizia ela, ele bateu com as algemas na mesa e disse, eu não quero o teu perdão para nada. E ela disse-lhe, mas eu é que preciso de te perdoar, porque eu quero viver em paz. E é disto que se trata. Andavam todos à procura desta paz e de a ganhar também depois na relação. As personagens, aquelas 4 personagens, estavam velhas, consumidos, velhos, muito velhos. A vida entre eles, podemos adivinhar, não sei se os pais do Aidan estariam juntos, provavelmente já estavam separados. Dá a entender que é de cada lado.
Porque é difícil manter tanta dor, é difícil dar um passo em frente na relação. O outro casal, E é mais difícil forte. também descobrir de que foi a culpa. Sim. Por que isso? Por que isso aconteceu? E um tenta procurar no outro a culpa, sei lá. Uhum. É difícil de conviver depois. Perdoando, o casal encontra um pouco de paz, eventualmente pode reatar a sua vida ou recomeçar um novo episódio da sua vida. Um filme muito curioso porque vai fazendo como que um capítulo que se passa nestas pausas, nos silêncios, mais um capítulo que fechou, um capítulo que abriu. Esta luz final é de facto indicadora de que alguma coisa nova pode acontecer na vida daquela gente. E porventura não precisam mais se encontrar. Os dois já não vão precisar mais disso. Mas eles tinham medo que ao perdoar, isto é assim como que a negar o amor que tinham pelo filho. É esse o problema. Perceberam que as histórias podem continuar, as boas, que o amor pelo filho não desaparece, deixando de ir à ofensa de outra pessoa. Não é preciso vingança. Não sei se os professores vão querer acrescentar mais alguma coisa, antes nós já houve quem falasse desse lado, mas não sei se alguém quer também dizer alguma coisa, contribuir. Eu acho que o fechamento, após aquele abraço ali, porque para mim faltava o fechamento do pai, né? Porque os pais não finalizaram, né? E o pai do rapaz que foi morto, ele tinha ainda ressentimentos. A mãe perdoou. Ela deixou isso claro e o pai, no meu olhar, ficou como assim, eu vou aceitar a fala dela. E eu achei assim, que ficou bem claro, quando ele escuta o coral da igreja, eu acho que ali veio para ele a clareza. E ali não fica claro, ali fica claro que é uma igreja cristã, mas não fica claro que está falando de uma paróquia católica, uma paróquia é cristã. Então, assim, eu achei que ficou bom o filme, eu acho que teve um olhar delicado, né? E que o perdão é o foco. O foco é o perdão que a gente tem que deixar aí realmente para o bem da família, né? E a esposa se aproximando e dando a mão, falando, nós estamos juntos, como quem diz, se você quiser subir, nós vamos subir. Se quiser voltar e ir embora, também já está resolvido aqui, né? O perdão está dado. A gente fechamos aqui esse processo. Porque ele entrou de novo na vida. Ele chega, ele olha pelo espelho lateral do carro, que está para trás. A vida dele estava focada no que estava para trás. E quando ouve aquela música, percebe, o mundo está a continuar. E eu tenho que apanhar esta carruagem. E o próprio hino fala do que há de vir, na perspectiva futura. E ali há uma mudança, de facto, do tempo, do passado, sofrimento presente. E ele termina com uma perspectiva futura. Já tem para onde caminhar. E naquele caso, aquele casal já não um separado do outro, os dois em conjunto. Eu gostava de, acerca da música, da imagem, não vou falar, mas há um dado importante, e eu volto a isto de sermos comunidades religiosas, de espaços de encontro, espaços de perdão, a começar em nós. Muitas vezes nós cantamos as músicas e ouvimos as músicas e às vezes são letras, são harmonias. Não é? Ao ouvir esta música, do ponto de vista de uma igreja protestante, ela tem uma dimensão diferente, porque nós conhecemos-la, usamos-la. E, portanto, eu diria que nunca tinha cantado esta música, ouvido, porque nós, numa situação destas, e percebemos que, simbolicamente, este gesto
tem a capacidade de nos transportar para dentro e para a frente, para a esperança, para a luz, quando nós estamos preparados ou queremos abertura para que aquilo que fazemos em termos de fé, como ele dizia, eu não sou religioso, acredito em Cristo. Quando nós estamos e deixamos que as coisas deixem de ser apenas palavras e sejam símbolos, sejam janelas, sejam portas, então tudo isso vem como uma convocação a irmos em frente, largar tudo e seguirmos em frente. E quem sabe se isso não mudará, se aquela saída, eu achei muito interessante, houve ali 2 momentos na Câmara, a entrada era funcional, era a comida que se via, era o piano, era a música, as cadeiras, era a recepção, a entrada. Mas quando eles começaram a estar juntos, o que se viu foi a cruz. A Câmara ficou do outro lado, um espaço mais íntimo, que se alargou da mesa para as cadeiras, espalhou-se na sala, mas foi uma intimidade e uma individualidade que vinha, mas vinha em conjunto. Foi o momento em que eles estiveram mais próximos, porque estavam suficientemente longe para poderem ser eles próprios, sem aquela opção dos outros. Mas depois, quando saíram e quando começaram a servir o guardanapo para limpar a lágrima, ou a água, ou a comida, quase que para mim tinha um sentido de uma celebração eucarística, em que juntos eles partilham o que há de mais forte e de mais íntimo na sua proximidade. E se aquilo não era precisamente o encontro do perdão, que é o que é proclamado numa Eucaristia, então estava muito próximo de ser. Aqui não há muitas divergências. Entre católicos e protestantes, falamos todos a mesma linguagem. É precisamente porque As músicas são partilhadas. Só por causa daquilo que foi dito. É muito claro desde o início, aliás, é referido logo inicialmente, que é uma igreja episcopal, que é a igreja americana que faz parte da comunhão anglicana. Eu queria só dizer uma coisa. Sim. Eu não conhecia o filme, foi super intenso, é um filme. Ele tem tanta coisa. Mas há uma coisa que eu acho que aqui, que é uma área que tem a ver com, efetivamente, as pessoas permitirem-se viver depois da morte das outras pessoas que amam e que gostam, seja a forma que elas morrem. Quando é violenta, é de certeza pior. Mas a libertação, o facto de ser importante as pessoas perceberem que o facto de os outros partirem não quer dizer que elas deixem de viver. E arranjarem esse espaço para viver. E o espaço da igreja. O espaço. Ou não? Ou não? Quando o filme começa, vocês lembram-se todos, já se falou aqui do retrovisor, deviam tentar olhar para trás e lembrar-se do seu subconsciente, tudo o que foi. Depois, a preparação do sítio onde a reunião se ia realizar, eu achei aquilo uma coisa banal. Por a mesa, por as cadeiras, portanto. Agora, o importante foi quando a porta se fechou da sala. Vocês lembram-se de eles começarem a falar, mostrar fotografias, mas quando isso deixou de existir e aquele silêncio que encheu a sala, e olharam uns para os outros e começaram a falar sobre o problema. E aí, para mim, deparou-se duas situações. Os culpados e as vítimas. Quando, com o desenvolver do filme, chegou-se à conclusão que os culpados eram culpados do seu filho, não do ato que ele teve, mas de nunca terem acompanhado o crescimento dele. Deixarem-no fechar no seu quarto, desenvolver uma ideia que iria contra os seus princípios
e depois levar a cabo aquele ato que ele praticou. E do outro lado, os pais do rapaz que faleceu. E quando o pai, despejou para fora toda aquela raiva e a vontade até que os pais fossem condenados, e eu cheguei à conclusão de que, ao despejar toda aquela raiva dele, e reparem, a esposa manteve-se em silêncio, e depois acontece uma coisa que para mim é maravilhosa. Ela afasta-se da mesa, o pai do outro vai para um outro lado, a mãe do rapaz que praticou o ato mantém-se na mesa, e assim como o outro pai. E depois o marido vai para o pé da esposa, e há uma coisa engraçada. Por isso é que eu não estou de acordo ali com o seu padre Orlando. Há o perdão. Mas quando convidam os outros para se juntarem a ele, não na mesa, mas lá naquele sítio, há o perdão e há a reconciliação, porque querem a aproximação dos quatro. Depois, e há outra coisa. O pai, que vai embora a primeira vez, a frieza mantém-se. Vocês reparam que a frieza mantém-se. E porquê? Porque aquilo já aí foi dito, há uma separação já de casal. Eles já não viviam. E, portanto, na cabeça daquele senhor, o problema vai se manter sempre. Da mãe, não. Que a mãe volta para trás e conta aquela história. E depois, a terminar, para mim, é a coisa mais bela. É o abraço entre as duas senhoras e é o coro a cantar, que me traz a imagem de que os anjos no céu estão a aliviar ainda mais o coração daquele casal. Vimos só uma parte do filme, não sei se há outra. Isto para dizer, o perdão nem sempre é linear, como aconteceu aqui neste filme. Será muito antes circular, cíclico, aquela mãe que abraça, outra que é abraçada. Aquilo não é um negócio terminado, não é uma coisa que acabou. Há de vir muitas vezes, a raiva pode assaltá-lo outras vezes, mas já se saberá lidar melhor com ela. Porque é coisa de deixar ir, sim. Mas não acabado. Há de ter necessidade de olhar muitas vezes para a cruz e de compreender o sofrimento de Cristo. Há de precisar, quem sabe, de uma comunidade que a apoie mais, que seja público para a sua narrativa nova, de ter perdido um filho, de ter perdoado e de agora querer continuar o seu caminho. Pronto. Não terminou. Os anjos cantaram, mas há muito para andar ainda. E muitas lágrimas, quem sabe, para chorar. Até porque o casal, o filho, foi quem fez, né, o ato, eles falaram, eles não foram abraçados pela comunidade, né? O pai fala, ele de alguma forma também foi vítima, porque o pai fala que ele sofre bullying, que nada foi feito, né? Que a família, o pai diz que eles tentaram fazer alguma coisa e que nada foi feito, e que após eles não foram acolhidos pela comunidade. Então, eles também estão desamparados. Lógico que a gente sabe que o filho está sendo visto ali dentro daquela comunidade ali como o terrorista, como o criminoso, né? E que a comunidade acha que não tem perdão, mas aqueles pais estão extremamente fragilizados. Mas hoje em dia a gente sabe que o bullying
acho interessante essa referência, porque foi uma das que foi tocada algumas vezes entre aquilo que se é e aquilo que se faz. Entre uma vida e um acontecimento que às vezes nos define, ou que nós definimos por esse momento. E acontecem muitas situações que, de facto, nós fazemos aquilo que diz que as comunidades fizeram. Pelo momento de que foi feito, nem o serviço religioso, nem o acolhimento era devido, porque se olhou para o acontecimento e parece que todos à volta, e daí foi um momento muito solitário para os pais daquela criança, que afinal foi guarda na biblioteca, onde queria encontrar a paz, porque era o seu mundo, o seu espaço. É curioso, porque diz que ele passava o tempo nos computadores, mas ele foi morto numa biblioteca, onde ele encontrava a paz. Nós somos complexos seres. Mas, de facto, esta para mim é muito importante, porque quantas vezes, e lembram-se, para mim também foi importante outra coisa, ela recebia, continuava a receber, tantos anos depois, centenas de cartas. Umas a favor, outras contra, toda a gente opina. Verdadeiramente nem eles sabiam o que é que se tinha passado e nem estavam ainda a precisar de saber. E ela dizia, vão continuar a chegar. A maior parte é banal, não diz uma coisa nem outra, mas todos queriam participar. Mas há uma coisa que, de facto, o filme nos alerta, é para a dificuldade ou para a forma como, ao olharmos para um momento e definirmos uma pessoa por um momento, podemos estar a fazer exatamente aquilo que bloqueou aqueles pais e é a capacidade de seguir em frente, de aceitar, de deixar ir. E muitas vezes destruímos a pessoa, mas a pessoa é a mesma, ela própria não entende e não sabe. E isto no perdão também é importante. E não é por acaso que nós, nas igrejas cristãs, pedimos perdão a Deus para que o nosso momento que nos lembramos e que é nosso não nos defina, mas antes nós sejamos definidos pela vida e pela possibilidade do recomeço e da esperança. E este é um diálogo que eu acho que não apenas, e como disse muito bem, neste caso, mas em todos os lutos. Eu acho que às vezes até é um luto da sociedade que nós estamos a fazer, de uma sociedade que conhecíamos, de regras, de abertura, de convívio, e agora temos dificuldades e fechamos como eles fecharam muitas vezes. Quem sabe se a igreja não pode ser um espaços como este, já agora muito obrigado por esta iniciativa, espaços como este nós podemos vir com as nossas vidas, com as nossas fés, as nossas visões e podemos perdoar-nos e seguirmos em frente. Eu queria dizer uma coisinha. E peço desculpa se eventualmente possa vir a chocar alguém. Temos estado nas diversas intervenções a centrar, e tem que ser centrado, o caso nas comunidades cristãs. A conversa acontece dentro de uma igreja, há a questão da cruz, há a questão do coro, que acaba por trazer a paz àquele homem que ainda estava reticente em aceitar, mas eu acho que esta história, que infelizmente tem contraponto na vida real, e não poucas vezes, é isso que a faz ser mais impressionante. É porque nós reconhecemos ali a vida no seu pior sentido. Mas se for visto este filme e feita esta reflexão junto de um ateu ou de um agnóstico, ele sentir-se-á tocado da mesma maneira. Sim. Na realidade é um processo terapêutico independentemente da fé. Sim. Nós juntamos-lhe o ingrediente da fé como aquele elemento que vai ligar todos estes vários componentes e lhe dá uma outra perspectiva. E neste caso é mais valia para aquilo que acredita, é desta perspectiva de eternidade, daquilo que há de vir, de uma esperança, ainda do encontro, como se cantava no hino, do encontro com aqueles que já partiram, de uma vida eterna. Penso que nós temos que terminar. Eu agradeço imenso que vocês estejam com imensa atenção e interesse. Acho que é fantástico e
próxima sessão também vai ser igualmente interessante. Pronto, mas nós também já ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto e tudo. Portanto, queria agradecer muito a vossa atenção e disponibilidade. No dia 30